declara aberto o trabalho da reunião extraordinária da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, que, conforme consta no edital de convocação, tem na ordem do dia a admissão pública do senhor Luiz Eduardo Troisi, indicado por recondução pelo Poder Público Estadual para o cargo de conselheiro da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a AGENER, através da mensagem 14/2016. Dando início aos trabalhos, registro e ilustre presença dos senhores deputados e membros da comissão, deputado líder do governo, Edson Bertassi, Pedro Fernandes se encontra em licença, ilustre deputado e grande revelação da Casa Jorge Felipe Neto, presença do ilustre deputado também, uma das grandes revelações aqui do nosso parlamento, deputado Rosenberg Reis, presença também do bem representativo aqui do nosso estado, futuro prefeito, deputado Rogério de Boa, senhor Luiz, já presente. Prosseguindo, comunico que a matéria foi avocada pela presidência da comissão e dando início ao procedimento da arguição pública, conforme previsto no artigo 3º do artigo 242 do Regimento Interno. Passo a palavra ao senhor Luiz Eduardo Troisi. O líder do governo, eu vou antes fazer um parênteses. Antes de passar a palavra para ele, não deveria se inverter, eu vou colocar aqui em pauta, não deveria se inverter e fazermos alguma arguição? Eu não sei, eu coloco a mesa aqui antes do conselheiro falar, eu não sei se a ordem altera ou... Presidente, se me permite uma sugestão? Não, deputado. Como se trata aqui de uma recondução, então o conselheiro Luiz de Troisi já participou aqui de uma sabatina 4 anos atrás. Eu penso que nós poderíamos inicialmente ouvir um resumo dos últimos 4 anos, né, que o conselheiro esteve na Gemesa. Não está ainda na Gemesa, porque ainda está no mandato. E em seguida, se houver alguma dúvida, e aí sim os deputados fazem as perguntas. Se Vossa Excelência concordar, acho que essa é uma linha que pode ser mais prática e também produtiva. Então, já que a sugestão foi do deputado Edson Bertassi, mantendo a pauta, pergunto aos nobres deputados Jorge Felipe e deputado Rosenberg Reis se concorda com o posicionamento do deputado Edson Bertassi. Concordo. E a manutenção da pauta. De acordo, senhor presidente. Deputado Rogério de Boa. Então, mantendo a pauta, passa a palavra ao conselheiro Luiz Eduardo Troisi. Por favor. Bom dia, deputados. Minha formação, sou economista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fui da primeira turma do MBA aqui da ENERJ e fiz pós-graduação em Direito Administrativo. E, em 2012, o governador Sérgio Cabral indicou meu nome, e sou oriundo aqui dos quadros da LERJ, onde fui consultor especial da Comissão de Orçamento por 8 anos e fui chefe de gabinete da primeira vice-presidência. Fui indicado, então, para o cargo de conselheiro diretor da AGENERSA, que é a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico aqui do Estado do Rio de Janeiro. Durante o meu mandato de 4 anos, eu acho, resumidamente, queria destacar, primeiro, a revisão tarifária da SEG e da SEG Rio. Essa revisão tarifária foi um avanço na medida que, pela primeira vez, o valor das tarifas foi diminuído, sem alterar a taxa de retorno das concessionárias e mudando o desenho gráfico, o desenho tarifário do Estado, incentivando a área comercial para trocar de botijão, né, colocando um preço mais acessível para o gás canalizado para a área comercial, incentivando a captação de indústrias para o interior, incentivando os consumidores do interior. Avançamos também no aumento da faixa da tarifa social, que era para 7 metros cúbicos e agora para 23 metros cúbicos. Ampliamos para os consumidores que são do programa Morar Carioca, que não estavam
na tarifa social, implementamos o fator X, que é um fator que, a partir da próxima revisão quinquenal, a concessionária vai ter que dividir com os consumidores a sua eficiência. Então, é um fator matemático que calcula o nível de eficiência que a concessionária teve, e isso vai para a tarifa. Regulamentamos a lei de autovistoria que foi promulgada nessa casa. Estamos com um Inmetro agora certificando as empresas para que nos próximos 5 anos, agora 4 anos, já se passaram 6 meses, possa haver autovistoria em todas as instalações internas de gás no Estado. Destaco também, na área de saneamento e distribuição de água, primeiro na região dos lagos, nós implementamos a tarifa social, que não havia naquela região para os consumidores de baixa renda. Segundo, levamos eu queria falar um pouquinho sobre o lacre também, que é uma medida de segurança importante que nós implementamos na agência, porque eu estava observando que as pessoas tiravam o lacre, né, e aí aconteciam até mortes em função de apartamentos, imóveis que estavam sem condições de ter gás canalizado, e havia o lacre, as pessoas tiravam o lacre. Então, agora o lacre é numerado, nós recebemos uma relação desses lacres numerados, e na conta vem dizendo que o imóvel está lacrado. Quer dizer, então, se você for alugar um imóvel para uma pessoa dizendo meu gás está bom, etc., não é mais possível, porque na conta vem avisando que esse gás está lacrado. E ampliamos isso, criando um sistema em que os apartamentos, os imóveis que estejam lacrados, parcialmente ou totalmente, se aumentarem o consumo, imediatamente a concessionária tem que ir ao local para verificar se houve corte de lacre. Isso eu achei que foi um avanço importante na área de segurança que foi estabelecido nesses 4 anos. Então, voltando na área de saneamento na região dos lagos, implementamos a tarifa social, implementamos uma ouvidoria itinerante, que foi muito importante para trazer para perto da gente as reclamações, né, que chegavam com dificuldade na agência pela distância. Acompanhamos todos os investimentos que são realizados desde o início até o final, fazendo auditoria tanto física quanto financeira. Posso destacar também os planos de abastecimento nos verões de 2014, 2015, 2016. Os senhores devem ter percebido na mídia uma diminuição grande de reclamações sobre a distribuição de água na região dos lagos, tanto no Réveillon como no Carnaval, nos últimos 2 anos. Foi uma estratégia montada junto com a agência, inclusive determinamos a compra de geradores especiais para toda a região dos lagos, de forma que a Ampla, ao falhar, tivessem geradores para que pudesse atender, não faltar, né, água nesse período, que a população lá cresce, às vezes triplica, né? Tem uma ideia que a concessão da Prolagos, que são 5 municípios, tem 600 mil pessoas entre residentes e população flutuante. Chega no Réveillon e Carnaval, vai 1,5 milhão de pessoas. Queria destacar também ainda na área de saneamento, que nós recebemos a SEDAI a partir de agosto de 2015 para ser regulada, e isso é um processo que é um desafio. A nossa experiência estava voltada, como disse, para o segmento de saneamento, no máximo com 1 milhão de pessoas sendo atendidas, que é a concessionária Prolagos e Águas de Utunaíba, pegando toda ali a região dos lagos, e agora passamos só em água, são 11 milhões e meio de pessoas atendidas pela SEDAI. Na área de esgoto são aproximadamente 5 milhões de pessoas. São 1 milhão e 800 mil ligações. Então, isso tem que ter, tem que ser feito com muito cuidado, todo esse trabalho, e aí começamos com uma comissão de transição, com um representante do Gabinete Civil, da agência e da SEDAI. A partir daí fizemos várias visitas técnicas, fizemos simpósios, workshops e convidamos presidentes de outras agências que já regulam empresas do tamanho, do porte da SEDAI, e finalmente criamos grupos de trabalho para normatizar essa regulação. Esses grupos de trabalho são técnicos da agência, que criam as instruções normativas, o Conselho aprova, vai para uma consulta pública para que toda a sociedade possa tomar conhecimento e opinar. Normalmente o Ministério Público, a PGE e a própria SEDAI
dão contribuições, as contribuições se tornam novas instruções normativas, o Conselho aprova, vai para o Gabinete Civil, e aí é publicado e começa a valer. Até agora nós já normatizamos toda a relação do saque, normatizamos a relação entre as ouvidorias, normatizamos a relação de acidentes e incidentes, e estamos em fase final de normatização da relação do consumidor com a SEDAI e das punibilidades para essas falhas. A agência também, a partir de agora, formulados os consórcios na área de manejo dos resíduos sólidos, ela vai passar a regular o manejo dos resíduos sólidos em que o Estado esteja envolvido. Já tem 2 consórcios finalizados, assinados e licitados, que é o consórcio Vale do Café e o consórcio da região Sul-Fluminense 1, e nós estamos agora em consulta pública para analisarmos as condicionantes administrativas, técnicas e de operação para que a agência possa efetivamente começar a regular o manejo de resíduos sólidos no Estado. Para isso tudo, nós conseguimos finalmente terminar o projeto, que está em análise final no Gabinete Civil do nosso concurso público. Aqui na lei de 2012, a agência poderia contratar em concurso público até 70 pessoas, mas depois de um estudo aprofundado dos técnicos da agência, chegamos à conclusão de que 44 técnicos seriam suficientes para suprir esses novos desafios. Então, nesses 4 anos, assim, resumidamente, acho que consegui destacar algumas das importantes ações que a agência teve. Franqueio a palavra para aqueles membros da comissão que queiram se manifestar, começando pela ordem de coração, que está do lado esquerdo, deputado Alberto Bertassi. Presidente, eu descobri que o coração está no meio. No meio? Então, na verdade... Aí, depois que eu descobri, começou a doer um pouco mais aqui no meio. Mas eu aceito o carinho. Presidente, eu ouvindo o conselheiro Luigi, falar sobre as vantagens a partir da última revisão quinquenal da SEG, né, e como ele colocou, até então nunca, em nenhum momento houve uma redução de tarifa. A partir daquele momento, além dos consumidores que tiveram redução de tarifa, o governo do Estado também teve um aporte financeiro naquele momento por conta exatamente desse trabalho, que foi um trabalho de punho do próprio conselheiro Luiz, foi o relator daquele momento, amplamente elogiado, não apenas pelos conselheiros, mas também por todos os membros do governo naquele momento. Eu acompanhei aqui no ano passado, junto com o deputado Luiz Paulo e outros membros da CPI da crise hídrica, também toda essa movimentação com relação à SEDAI. E esse, de fato, é o grande desafio, sobretudo agora por conta da tramitação e a possibilidade de aprovação da PPP da Baixada. A gente tem aí, eu estou tentando lembrar o nome aqui da matéria que veio para casa, que recebeu quase 200 emendas. Essa matéria volta no início de maio. Então, tudo isso, hoje, de fato, são desafios, como colocou o Luiz aqui, e ainda acrescentando aqui com os aterros sanitários, são desafios para que tenhamos ali conselheiros capacitados. Né? Depois que nós aprovamos aqui o desmembramento da antiga agência reguladora, que cuidava de todos os temas, e desmembramos para 2 agências, a Agência Reguladora de Saneamento, que é a Genesa, e a GETRANSP, que trata especificamente de transporte, nós percebemos que a Genesa, de fato, passou a ter muito mais produtividade e tem sido amplamente elogiada, diferentemente da GETRANSP, que vem sofrendo já há muitos anos com denúncias e até com situações um pouco delicadas. Então, eu não quero fazer perguntas, mas quero apenas que o conselheiro Luiz coloque aqui com relação à água de Niterói, que talvez de todas as concessionárias, talvez essa seja uma de grande importância, que ainda não é regulada pela Genesa. Então, eu quero saber se há algum estudo com relação à água de Niterói, com relação à possibilidade de regulação por parte da Genesa.
Deputado, antes do conselheiro responder, eu vou fazer um encaminhamento. Todos os deputados que quiserem fazer arguição, que quiserem questionar ou perguntar, aí Vossa Senhoria anota e depois, na sua explanação, no seu tempo, aí responde dito por isso, para não ficar respondendo individualmente. Pode ser, deputado? Claro. Pode ser? Mais a pergunta. Basicamente é isso. Pergunta ao deputado Rosenberg Reis. Bom dia, presidente. Não bom dia é do a todos. coração, mas como é no meio, também está fazendo parte. Porque o deputado Edson Bertazzi falou que o coração é no meio. Eu sou o braço direito. Vossa Excelência tem parte do meu coração, porque ele falou que o coração coração é no meio. Teu coração é o coração de mãe. Bom dia a todos os deputados. Bom dia, TV Alerj, os funcionários, secretária Cláudia, sempre assessorando essa comissão da melhor forma possível. Nosso líder do governo, Bertazzi, grande líder. Cumprimentar a supersecretária da Bertazzi. Uma honra. Conselheiro, só uma pergunta. O senhor falou em 2012, eu não reconduzi, eu votei no senhor na última vez, não foi isso? Está passando rápido, né? 4 anos? 4 anos. Nossa, estou ficando velho. Estou aqui hoje. Para mim é uma honra. Eu já conheço o currículo do senhor, votei a favor. De antemão, também vou votar a favor também, que eu conheço o trabalho, a gente tem se falado bem. Mas tem umas perguntas aqui, mas tirar dúvida. Quando você falou em resíduos sólidos, você falou ligado a aterro sanitário ou não? Depois, quer anotar para responder depois a todos? Só essa dúvida minha. E a questão do saneamento da Baixada, que vai ser licitado, nós votamos para criar as PPPs, não é isso, Bertazzi? Isso. Fechamos agora em maio. Privatizar o saneamento da Baixada, que é um grande vilão, um grande problema, que nós sabemos que você gastando R$1 por per capita em saneamento, você gasta menos 3, 4 na saúde, que é muito importante. Tem até doenças que não conseguiram hoje descobrir por causa das valas céu aberto e bactérias que acabam contaminando crianças que vivem em comunidades. A questão eu não sei se a ANEEL já liberou a agência fiscalizar ampla e a Light. E outra coisa, eu não sei se vocês usam a rede social para divulgar o serviço, o que a agência faz, o que a agência pode prestar ao cidadão, para o cidadão saber mais e poder cobrar, entregar as denúncias. A agência é um órgão fiscalizador para fiscalizar as empresas do Estado. Essa é a minha pergunta. Só isso. Deputado Rosenberg Reis, deputado Jorge Felipe Neto. Senhor presidente, bom dia. Querido líder Albertazzi, colegas deputados, todo o secretariado que compõe essa comissão, nosso nobre conselheiro, ora reconduzido. Conselheiro querido, eu já tive um amplo feedback aqui dos companheiros com relação a Vossa Excelência, tenho certeza que seu currículo, inclusive, fala per si. Eu tenho uma pergunta e um pedido velado a ser feito, digamos assim. A gente sabe que lá nos idos de 2012, até acho que meados de 2013, início de 2013, a gente viu um cenário na cidade do Rio de Janeiro muito interessante, de bueiros explodindo. Né? E lembro que naquela ocasião a Genersa foi uma das primeiras entidades assim, surgir com veemência, inclusive, salvo melhor juízo, tenha dado multa máxima à SEG naquela ocasião, né, por conta daquele bueiro de Copacabana, foi um dos primeiros a se deflagrar, digamos assim. E aconteceu um fato semelhante agora na Fazenda Botafogo, do ladinho ali da minha querida Bangu, aqui na cidade. Gostaria muito que Vossa Excelência pudesse dar uma luz a esse parlamento e àquele povo do que de fato ocorreu ali. Eu sei que a Genersa trabalha muito seriamente, como foi dito aqui, é merecedora de amplos elogios e queremos avançar. Eu sei que levianamente a Genersa não vai aplicar uma multa a quem quer que seja, não é o trabalho dela, uma agência reguladora séria, mas a gente gostaria de um profundo esclarecimento e exemplar atuação dessa agência
conforme for se descobrindo as causas e os ocorridos daquela Fazenda Botafogo. Foi um episódio que a meu ver, e diante das visitas que temos feitas a outros condomínios públicos, aquele era um condomínio criado, acho que pela ditadura militar, enfim, e por isso se resguardou. Né? Verdade é essa. Você tinha ali 30 centímetros de concreto para tudo quanto é lado e o negócio ficou de pé. Mas há outros condomínios, Minha Casa Minha Vida, enfim, da SEAB, por aí afora, que as pessoas ficaram receosas desse acontecimento, né? E conselheiro, o que me leva à pergunta, como é que a gente pode, do ponto de vista legislativo, ajudar a Vossa Excelência, ajudar a Genersa, enfim, todos os conselheiros a exercer sempre o melhor trabalho, mais aprimorado, que a gente possa avançar? Quais são as dificuldades do ponto de vista que a Assembleia Legislativa possa ajudar a Genersa? Muito obrigado. Isso. Deputado Jorge Felipe Neto, com a palavra do deputado Rogério Lindor. Senhor presidente, demais deputados presentes, senhor conselheiro, assim, e acho que todos deputados que vivem na Baixada Fluminense têm muita desconfiança da SEDAI, porque ao longo desses anos todos a gente só vê muita propaganda e pouca eficiência no serviço. Se eu não me engano, os contratos da SEDAI com os municípios me parece que não contempla o saneamento, né? Ele está mais na questão da distribuição da água, né? Tratamento do esgoto, vamos dizer assim. Nova Iguaçu, com certeza é isso. Porque se estiver contemplado no contrato de Nova Iguaçu o tratamento do esgoto, com certeza a SEDAI não está cumprindo o papel dela. Esse eu tenho certeza. Porque não cumprir a entrega da água, eu tenho certeza absoluta. Isso é uma pergunta que eu tenho dúvida. A Genersa terá competência para, em sendo um contrato com as prefeituras, de fazer essa fiscalização? Isso é uma coisa. A outra é o seguinte, que não tem nada a ver com a Genersa, mas foi falado aqui, eu quero colocar minha posição. Em maio, pelo que o líder do governo falou, deve vir para a pauta novamente votação da criação da Câmara Metropolitana. Isso. Que eu discordo frontalmente de várias propostas de atribuições que estão contidas ali naquela mensagem do governo. Né? Isso é uma coisa que precisa discutir muito, eu espero que... Eu sei que não é o tema aqui do momento, mas espero que a gente debata bastante sobre essa criação dessa Câmara, porque tira verdadeiramente poder dos municípios. A gente precisa entender como será feito essa transição, né? E eu não sei se, porque é uma mensagem extensa, eu não sei se o conselheiro tem conhecimento da proposta. Sim. Se isso também interfere em alguma coisa, né, nas atribuições da Genersa. Enfim, eu fico feliz de a gente poder ter essa agência e, mais ainda, dessa agência poder regular a SEDAI, porque pelo menos tem a quem recorrer, a quem reclamar. A partir de já, né? Já está em funcionamento. Então, eram esses meus questionamentos, eram minhas dúvidas. Obrigado, deputado. Conselheiro, eu tenho alguns questionamentos aqui, que não são poucos,
mas nada que vá atrapalhar, e tenho certeza que Vossa Senhoria vai poder elucidar algumas dúvidas que pairam sobre mim e a população de onde eu convivo. Eu, obviamente, só vou fazer uma pergunta e não necessariamente tem que ser o sim ou o não. Pode ser... É verdade que acabaram os problemas da falta d'água na Baixada Fluminense? Queimados, Japeri, São João, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Paracambi, Belfor Roxo? Se chegou ao conhecimento de vocês que não realmente acabaram os problemas, porque foi afirmado pelo Victor, ex-presidente da SEDAI, que acabaram os problemas, e que temos problemas pequenos probleminhas em Duque de Caxias, que logo deverão ser resolvidos. Com respeito ao Bairro Novo, eu discordo de um posicionamento aqui do meu amigo, um deputado, no que diz respeito ao saneamento que está sendo feito no Bairro Novo. Eu entendo que o saneamento é completo lá, é asfalto, é manilha e captação de águas pluviais. Portanto, entendo que a Genersa é responsável de acompanhamento. E se Vossa Senhoria sabe a respeito da paralisação do projeto do Bairro Novo, se foi só falta de recurso, e se a Genersa, em algum momento, acompanhou ou fez um acompanhamento fora em loco, na verdade, se teve algum posicionamento em loco dessas posições. A Light, na verdade, essa agência também, ela acompanha os serviços da Light. A Light? Não. Então, a Light está fora do acompanhamento. Eu ia perguntar com respeito à evolução tecnológica da Light, que, na verdade, são chips, e se a Genersa ela acompanhava, e se aquelas pessoas que têm, não só amparada pela justiça, aqueles benefícios como pessoas de doenças terminais, aquela de... Mórbido, né? Mórbido, como é? Me socorre, deputado Rosberg. Mórbido. Se a Genersa, na verdade, tinha algumas pessoas para acompanhar, mas pelo que eu estou vendo, não. Então, essas seriam questionamentos, obviamente, retirando de respeito à Light, se a Genersa e a comissão ela tem alguma coisa a nos responder, e caso afirmativo do Bairro Novo, eu já, de antemão, nós vamos fazer uma convocação aqui da comissão para que nós possamos acompanhar como, na verdade, como ficaram, principalmente na Baixada, e eu convido os deputados que assim quiserem fazer, como ficou, na verdade, a posição de cada obra daquela, e se a Genersa vai ter alguma comunicação especial no que diz respeito a isso. Basicamente, esse é o nosso encaminhamento. Pode começar a responder pela ordem dos deputados. Ou da maneira que Vossa Senhoria quer. Pois não, vou acompanhar a ordem. Só uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado. Quando começar a responder, o próprio deputado pode indagar direto, para não ficar pegando a pergunta de cada um? Pode ser? Pode, na verdade. Eu entendo que possa, até para não e para também não prejudicar o raciocínio do conselheiro. Tá bom. Vou começar, então, por Águas de Niterói. A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, ela regula os serviços concedidos ou permissionados pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. No caso de Águas de Niterói, é uma concessão municipal. Então, a agência ela pode se conveniar com concessões municipais, desde que procurada por essa concessão, não é? Ou por esse município. Por exemplo, no caso, nós já estamos em adiantado assinatura de um convênio com o município de Paraty,
Já fomos procurados por Volta Redonda, mas por Niterói ainda não. Se me permite, eu fiz a pergunta exatamente por conta do relatório da CPI, Sim. que recomenda e o relatório foi encaminhado a todos os municípios, também a Águas de Niterói, que recomenda a agência de fato procurar, seja através de ofício ou através de reuniões, procurar todos os municípios e também as concessionárias, sejam elas municipais, aliás, também municipais, para que, de fato, seja uma única agência reguladora no Estado do Rio de Janeiro. A sua solicitação está atendida, nós acompanhamos o relatório de Vossa Excelência. No entanto, esse processo é o inverso, né? Ele tem que vir do município para a agência. A agência ela está à disposição, ela está colocada, e mesmo sendo algumas dessas fiscalizações caras para a agência, né? Porque a agência vive de taxa de regulação, e taxa de regulação, por exemplo, de Volta Redonda, 0,5% sobre o valor de todas as contas de Volta Redonda, não paga a estrutura, mas mesmo assim a agência está conversando e, se provocada, certamente irá atender o município. Quanto ao deputado Rosenberg... Presidente? Pois não? Quer que eu lhe atenda primeiro, presidente? Não, pelo contrário. Pode ir pelas perguntas. Pode ir, de acordo com Vossa Senhoria. Deputado Rosenberg, quanto à gestão de resíduos sólidos em aterros sanitários, esse processo foi o seguinte: o governo do Estado financiou aterros sanitários, os municípios se consorciaram e agora estão concedendo à iniciativa privada a gestão desses aterros sanitários. Se não me falha a memória, são 8 consórcios que já estão montados. Os que estão fora de consórcio, presidente? Não, como eu disse, a lei ela determina apenas que a agência regule os consórcios em que o governo do Estado tenha tido participação. No caso do governo do Estado não ter tido participação, por exemplo, como o de Barra Mansa, tem que ser da mesma como a Águas de Niterói. Pode haver o convênio, mas tem que partir do município para a agência. Entende? A agência está à disposição, mas tem que partir para o município. Quanto às PPPs na Baixada, existe a possibilidade da Agenersa ser o ente regulador. É um processo novo, ainda não chegou na agência, nós não estamos inteirados, mas a notícia boa é que nós fomos procurados pelo BID. O BID tem uma verba do PISAM, em que ele colocaria na agência para reestruturar a agência, recapacitar os técnicos, etc., para que a gente tenha a possibilidade de cumprir esse desafio de regular as PPPs. Ótimo. No caso da ANEEL, a ANEEL ela tem um convênio com alguns estados de centralização dos serviços dela. Mas isso é uma política de Estado. Se o Estado entender que nós devemos assinar esse convênio, a agência está preparada para isso. Mas nós entendemos na agência que, apesar de ser muito importante estar perto dessa fiscalização de energia elétrica, nos moldes atuais que a ANEEL oferece, não vai valorizar em nada. Por quê? Porque eles criam metas, eles é que estipulam as metas a serem fiscalizadas. Nós não somos a segunda instância é a ANEEL, então seu poder de punibilidade diminui muito. E segundo, você só tem direito, pelo contrato, a fazer entre 4 e 6 fiscalizações. E ainda com a autorização deles. O que adianta, entendeu? Quer dizer, a tese da ANEEL é o seguinte: a luz ela cai, não tem jeito, no Brasil inteiro. Então já imaginou se fosse fiscalizar cada queda de luz? Mas não é a forma como a gente entende. Não é? Então isso inviabilizou que assinássemos esse convênio. Não podemos opinar sobre investimento, não podemos opinar sobre tarifa. E acaba ficando só com o ônus. Na verdade, o que a gente vai ser? Empregado da ANEEL para fazer o que eles não querem fazer. Aquilo que custa caro para eles fazerem, eles querem que a gente faça. Ir lá ver se a tarifa social está sendo paga, olhar as contas e tal. Não é esse o papel da agência reguladora do Estado do Rio de Janeiro. Ok. Quanto à rede social, nós temos site, temos página no Facebook, temos todos os nossos veículos de serviço, e os veículos de serviço das concessionárias tem que constar o nosso 0800, o site
Nós temos uma transparência importante, todas as nossas sessões regulatórias passam pela internet, então você pode acompanhar ao vivo o que está acontecendo, e é interessante que você vê que tem gente assistindo do mundo inteiro, porque como a SEG é uma empresa multinacional de capital espanhol, mas com capital em diversos países, quando você vê quem acessou, tem gente da Espanha, da Colômbia, da Argentina, que assiste às nossas sessões. Vou mandar compartilhar. Eu vou divulgar, é importante. Claro, é muito importante. O cidadão precisa saber. Principalmente se eu seguir a página do Facebook e ali... Vou mandar assessoria. Vai receber a mensagem e compartilha. Ótimo. Obrigado, presidente. No caso da Fazenda Botafogo, deputado Jorge Felipe, no caso dos bueiros, eu ainda não estava na agência, mas, ao chegar lá, acompanhei aquilo que foi realizado. A agência foi a intermediária de um termo de assinatura entre a Light e a SEG. Toda aquela tubulação do centro de Copacabana, que são as tubulações mais antigas que tinham no Estado de Janeiro, foram trocadas, foram vistoriadas, e você pode acompanhar que de 2013 para cá parou completamente, as explosões pararam. A Fazenda Botafogo, ela, assim, eu não poderia entrar em detalhes porque isso é um processo já aberto e que vai ser julgado na agência. Em princípio, gostaria de discutir o papel da agência nesse caso. O que ocorre? A agência ela tem que atuar motivada. Então, nos nossos registros, não há nenhuma reclamação desse condomínio sobre cheiro de gás. Por quê? Porque imagino eu que todas as vezes que a SEG tenha sido chamada, ela tenha ido ao local. Quando ela não resolve o problema, aí, normalmente, o consumidor procura a nossa ouvidoria e aí é aberto um processo regulatório. Então, não atuamos em função de não saber o que estava acontecendo. No momento que houve a explosão, que até agora ainda não podemos apontar que realmente foi uma explosão por vazamento da SEG, porque ali é o seguinte, a tubulação externa, ela chega e entra numa tubulação interna, num equipamento interno que está submerso. Então, é possível que tenha ocorrido o vazamento desse equipamento submerso. E aí, porque a explosão foi de baixo para cima. Mas, veja bem, são 40 apartamentos, apenas 19 usuários de gás canalizado, 21 botijões de gás. No local onde esse gás se explodiu pelo gás armazenado, havia uma grande quantidade de vazamento de esgoto também. Então, há ampla defesa, estamos aguardando o parecer do Instituto Carlos Éboli, mas o importante é que a agência, ao saber, mandou uma equipe direta ao local, no mesmo dia já trouxe um relatório para análise dos conselheiros, o Conselho convocou a SEG imediatamente para uma reunião no Conselho, ali junto com a Defensoria Pública, assinamos aqui, depois eu posso enviar para o seu gabinete, um termo de compromisso de apoio aos clientes do condomínio, não só de apoio material, como a SEG vai fazer toda a revisão das instalações internas, que por lei aqui dessa casa, a autovistoria das instalações internas é custo do consumidor, mas obrigamos que a SEG fizesse isso às expensas dela, nos 83 apartamentos, nos 83 edifícios que compõem a Fazenda Botafogo. Inclusive as instalações internas submersas. Inclusive. Parabéns, conselheiro. Obrigado pelo esclarecimento. Muito obrigado. No caso da Genersa, falando ao conselheiro, ao deputado Rogério de Boa, no caso da Genersa, na fiscalização da SEDAI na Baixada, é importante o seguinte, cada processo aberto na agência por uma reclamação, por um mau atendimento ou por um investimento não realizado, esse processo tem que ser motivado, tem que ser provocado. Provocado pelo município ou por algum consumidor, o processo aberto e indo à sessão regulatória para votação, o município de Nova Iguaçu terá um vogal na mesa. E esse vogal com o mesmo direito ao voto do conselheiro.
Quando o assunto for uma obra que envolvam 3 municípios e os municípios queiram apresentar um vogal, aí, por sorteio, um dos municípios terá assento na mesa da sessão regulatória, com o mesmo peso do conselheiro. Então, o município ele vai interagir, todos os municípios vão interagir com a agência, no caso de cada processo. E aí, os nossos processos, eles, depois de passarem pela tramitação da agência, Câmara Técnica, amplo direito de defesa da SEDAI, é um processo como no judiciário. Não é um processo, não é tão longo quanto o judiciário, mas às vezes leva de 3 a 6 meses para ir uma sessão regulatória. Aí o relatório do conselheiro é colocado na internet 5 dias antes da sessão regulatória, depois há o voto aberto ao público, né, sessão regulatória, com transmissão pela internet, e aí o voto depois vai para a internet também, dentro do site da agência, onde é acesso público a decisão. E a decisão, que é formada pela deliberação, é publicada no Diário Oficial. Então, onde houver SEDAI, a Genesa tem... Onde houver SEDAI, será fiscalizada e regulada. Apenas peço a compreensão, porque é um desafio totalmente novo para a agência está se preparando, agora o BID vai estar investindo na agência, estamos saindo de 1 milhão de pessoas para 11 milhões e meio de pessoas. Então, temos que regulamentar isso tudo. Nós temos que regulamentar a fiscalização dos investimentos. Posso já encaminhar com o deputado Dica? Então, temos que regulamentar a fiscalização dos investimentos, temos que regulamentar a forma de relacionamento entre o consumidor e a companhia. Quantos dias a companhia tem para chegar até o local? É grave, não é grave? Tudo isso é estudado, são instruções normativas enormes, e que cada item desse corresponde, se ela não cumprir, a uma punibilidade diferente. Entende? Então, a regulação da SEDAI ela é um grande desafio também. Por quê? Porque não há um contrato de concessão. Enquanto nós regulamos contratos de concessão com as outras companhias, essa é uma companhia pública, que não há contrato de concessão. Então, nós estamos criando esse processo de regulação lentamente, em conjunto com a sociedade civil e em conjunto com a própria SEDAI. Mas, conselheiro, deixa eu só lhe perguntar. Os contratos que a SEDAI tem com os municípios, eles não são... São parte da regulação. São parte da regulação. Nós já fizemos esse pedido informativo, os contratos estão chegando, são 64 contratos que estão sendo analisados para que possamos fazer essas instruções normativas. Isso vai demandar um pouco de tempo, entende? Deixa eu lhe incomodar mais um pouquinho. Por favor. As PPPs estão começando a surgir. Né? Por exemplo, que eu soube, na Baixada Fluminense, São João fez uma PPP para o esgoto, tratamento de esgoto. Sim. Né? Ali, me parece que a SEDAI... acho que não tem participação, né? Isso é uma dúvida minha, e entra uma empresa privada com o município. Isso. Aí, nesse caso, para água, distribuição de água, a Genesa está com legitimidade para fazer a fiscalização. Agora, com relação ao esgoto, não. Aí é preciso que a prefeitura... Isso. Solicite, orientar os prefeitos. Faça o convênio. Entendi. Agora, eu queria, só para adiantar no caso de que São João, no caso de São João, é o grupo, a EGEA, que é o mesmo grupo da Prolagos, e que já mostrou interesse em ser regulado. Porque hoje, no mundo moderno, a regulação ela é fundamental para as empresas que são SA, para conseguir créditos internacionais, para conseguir créditos até no próprio país, aqui do BNDES, etc., que a empresa seja regulada, porque isso aqui dá credibilidade à empresa. Então, o grupo Equipave, que criou a empresa AEGEA, já manifestou interesse em ser regulado. Ótimo. Então, só com a consideração final, eu fico feliz, porque é um instrumento das cidades que tem dificuldade no corpo técnico local de ter uma regulação qualificada. E aí, mais uma vez, eu acho que a Câmara Metropolitana fica sem função, porque eles querem concentrar tudo na Câmara Metropolitana. Mas não a regulação, né? A Câmara Metropolitana... Não, eu sei, mas os contratos. Ela não regula, elas os querem... contratos.
Bom, mas enfim, esse é outro tema. Um dos pontos negativos da mensagem que cria a agência metropolitana é exatamente a anulação da Genesa em alguns pontos. E isso é um ponto de consenso. Não entendi, líder. Um dos graves problemas da mensagem do governo, que vai vir a casa? Que já está na casa, que recebeu praticamente 200 emendas e vem a pauta em maio, é exatamente com relação à Genesa. E esse é um ponto de consenso aqui de muitos deputados, entre muitos deputados. É um ponto que nós não permitiremos. Eu já manifestei essa questão ao governo e, claro, a gente tem que garantir o papel da Genesa. Pois não, pode continuar, senhor. Deputado Dica, então, respondendo às suas indagações. A sua pergunta quanto à falta de água na Baixada, os dados que eu tenho são o seguinte: a Baixada, o Estado tem 11 milhões e meio de pessoas sendo atendidas pela água. São 1.800.000 ligações da SEDAI. Nós estamos captando todas as informações, ainda estamos nesse processo. Agora, nós já recebemos mais ou menos 50 reclamações. Essas reclamações estão vindo via Ministério Público, se não me falha a memória, são 39 reclamações do Ministério Público. Mandamos uma equipe ao local, verificamos se há culpabilidade da SEDAI, porque às vezes não há culpabilidade. As pessoas não estão nem registradas na SEDAI e reclamam que estão sem água. Então a gente manda uma equipe lá, às vezes em áreas de difícil acesso, coisa de segurança e tudo, mas nós temos nos empenhado, os nossos técnicos, de irem ao local. O Ministério Público é respondido. Quando o Ministério Público aceita a resposta, não é instaurado o processo. Na medida que o Ministério Público, se nós já definirmos que há algum indício de culpabilidade da SEDAI, nós instauramos um processo regulatório que aí sim começa a tramitar com ampla defesa da SEDAI ao longo do processo. Então, a agência ela precisa ser motivada nessa área de reclamação. Por isso eu queria lhe pedir permissão para aceitar a sua solicitação, mandar uma equipe técnica para verificar o bairro Novo e pedir que seja encaminhado ao senhor um relatório sobre o que essa equipe técnica verificou no local. Certo. O senhor não respondeu a minha resposta, não. Minha pergunta não. Eu queria saber se chegou ao conhecimento. Eu sei que Vossa Senhoria está muito preocupado, e eu acho também que é lógico, só que chegou ao seu conhecimento, se não tem mais problema de falta d'água nesse município, é menos trabalho para Vossa Senhoria. Vocês não vão ter trabalho porque tem água à vontade. Se chegou ao conhecimento da Genersa que realmente acabaram os problemas de falta d'água nesses municípios da Baixada. Voltando a lhe responder como da vez anterior, a Genersa tem que ser motivada. Tá. Até então ela não foi motivada até agora. Não com essa quantidade, vamos dizer, de reclamações que a sua pergunta me parece fazer entender. Nós, como eu expliquei, nós temos em torno de 50 processos instaurados hoje na agência sobre a SEDAI, que vão desde reclamações de usuários, passando pelo Ministério Público e outros processos que não são nem reclamação, nem falta de água. Quer dizer, para mim fica um pouco difícil responder e atender a sua pergunta. Espero que o senhor me compreenda. Mas eu vou facilitar a sua vida. Não está, não, senhor. Então, vou avisar. Já que o senhor não está com dificuldade, está faltando água. O senhor vai ter muito trabalho, a Genersa vai ter muito trabalho, porque falta água em Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Japeri, São João de Meriti, Belfor Roxo. Então, eu vou motivar as pessoas. Eu vou entrar no Face, vou botar no meu Face, para o senhor, já que está bem aberto, vocês vão ser motivados, porque vai receber. A pessoa está muito preocupada. E, na verdade, a gente sabe da dificuldade que é. E a gente espera até que a Genersa seja realmente estruturada, porque nós vai ter muito trabalho com respeito à falta d'água. E também não é culpa sua, não. Também não estou lhe botando culpa, não. Com respeito às PPPs, eu estava conversando com o deputado Rosberg, com o deputado Jorge Felipe, e vou passar para o deputado Obertassi, deputado Rogério, que, na verdade, eu acredito que todo esse saneamento, todas essas parcerias pública-privada,
tem que ter a regulação, da Genesa. Eu acho que deveria ser obrigatório, todos os municípios que quisessem fazer essa parceria, as empresas serem reguladas. Sabe por quê? Para que não fugisse do controle. Então, nós vamos encaminhar aqui em conjunto, se for do entendimento, já é entendimento do deputado Rosenberg e do deputado Jorge Felipe, através dos membros dessa comissão, para que todas essas parcerias com respeito ao saneamento, ela tenha que obrigatoriamente, como a Prolagos, né? Prolagos, o senhor falou? Prolagos, Águas do Tunaíba e Segue Rio. Se elas têm interesse em ser regulada e que ela acha importante e que isso beneficie, para nós também é muito importante que a agência acompanhe a regulação. Esse vai ser o encaminhamento da Tavênia, não sei o posicionamento do líder do governo, mas vai ser o encaminhamento da Comissão de Normas Internas e Exposição. Eu acho bastante interessante que isso ocorra, mas queria adiantar que, fortalecendo essa sua ideia, nós já tivemos reuniões na Secretaria, junto com o secretário Capucci, já visando a que a Genesa seja o ente regulador dessas PPPs. E daí esse interesse do BID em fazer esse investimento na agência. Nós vamos facilitar a vida da Genesa, nós vamos fazer isso através eu agradeço. Presidente, tem um outro ponto que Vossa Excelência poderia também estar à frente como presidente da comissão. Com relação à taxa de regulação. Se eu estiver errado aqui, Vossa Excelência pode me corrigir. Mas a taxa de regulação, ela vai para um fundo, sim, que é um fundo que abrange as duas agências. Então, quando a pessoa paga a sua conta, aquela taxa, qual o percentual da taxa? 0,5%. 0,5%, que é a taxa de regulação, vai para esse fundo. Só que esse dinheiro, na verdade, que é um dinheiro oriundo de uma conta de saneamento e de água, ele fica também à disposição da AGETRANSP. Então, eu acho que um dos pontos importantes, sobretudo agora que a Genesa tem a obrigação de regular a SEDAI, e aí, como o conselheiro Luiz falou, é um grande desafio, e essa regulação ela é nova, ela vem a partir de 15 de agosto de 2015, sim, não é isso? Quer dizer, já se falou aqui também da questão do concurso público, a gente está falando de recurso. A agência precisa estar preparada, né, precisa ter quadros técnicos, porque a demanda hoje de regulação, do ponto de vista de saneamento básico e água, é muito maior que a demanda de transporte. Abrange muito mais pessoas. Então, não é justo que a pessoa, ao contribuir com uma taxa, quando ela paga a conta de saneamento e água, ela contribua também para um fundo que vai contemplar despesas com relação ao transporte. Que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, esse é um dos pontos importantes aqui que eu acho que a comissão pode iniciar. Uma questão de ordem, presidente. Pois não. Em cima da... Antes de checar o que o Alberto está falando, esse projeto novo que a comissão vai criar, já pede para mencionar essa questão, para desmembrar isso também em lei e proibindo também a criação de outra agência reguladora na Baixada. Pois não, está aceita. Se Vossas Excelências concordarem, é o encaminhamento que vai ser feito. Senhor Luiz, tem mais algum posicionamento para fazer? Não, eu só queria dizer que... acho que foi o deputado Jorge Felipe me perguntou o que o parlamento poderia ajudar na fiscalização. Então, o parlamento já vem atuando, de forma... criou essa lei da autovistoria, que é uma lei importantíssima, que nós normatizamos e vai começar a ser aplicada. Tem uma lei tramitando aqui na casa, muito interessante, que pega as multas aplicadas à concessionária e transforma 80% delas em investimento para o consumidor. Enfim, o parlamento vem sempre criando formas de nos ajudar já ao longo da história da agência.
Eu só queria fazer um parênteses, era bom que ele fizesse um estudo, deputado Rosenberg e deputado Albertassi, que eu prestei atenção, e não sei se é o mesmo assunto, eu acho que é. Ele falou que a arrecadação, acho que em Volta Redonda, 0,3%, eu não sei se... 0,5%. Não sei, não dava nem para cobrir os custos. Porque eu acho que a arrecadação lá é 400 o que eu deveria, Vossa Senhoria, ver é se realmente, se a gente criar esse mecanismo de divisão de contribuição, se os recursos que entrarem para o caixa individual, na verdade, dava para cobrir os custos se é um pelo outro, se existe o contraponto. Da SEDAI, porque a SEDAI são 11 milhões, né, de pessoas. Me permite, um universo enorme, né, grande. Deputado, me permite. Esse fundo, na época da separação das agências, ele foi criado pelo seguinte, porque o 0,5% do transporte não viabiliza a GETRANSP. Essa é a verdade. Para você ter uma ideia, a Genersa contribui com 87% desse fundo. Desse 87%, 50% é SEG, as SEGs, 30 e poucos % é SEDAI, e o restante é Prolagos e Águas do Tunaíba, que dá um total de 87%. Ela não tem condição de sobreviver com esses 13%. Por isso a existência do fundo. Isso foi um mecanismo criado quando a ZEP dividiu em duas agências. Então, ela hoje, só de fiscais, ela tem 60 na rua. Tá certo. Isso seria, conselheiro, que valor? Qual o valor seria isso? Essa arrecadação? A arrecadação que vai para o fundo é em torno de 4 milhões e 800. 5 milhões mês. Eu acho que não começaria a aumentar essa taxa, não, presidente. Não é aumentar, não. Vossa Excelência. Essa taxa é paga pelo consumidor. Não, Vossa Excelência. Não foi isso que eu falei, não. O meu posicionamento, deputado Rosenberg, é que, na verdade, quando a gente cria uma divisão, nós temos que ver se aquela divisão vai se sustentar para manter aqueles compromissos. O meu questionamento é o seguinte, que todos os recursos, as taxas todas vão para um fundo. No momento que a gente dividir, aí, no meu entendimento, é o seguinte, vai 20% para a agência tal, 20%... 50-50. Não, eu não sei o número. Se esse número que nós estamos propondo ser dividido... Se é viável. E esse estudo eu não tenho... Eu também não sei se Vossa Excelência tem. De antemão, eu digo que a contribuição das concessionárias reguladas pela Genersa são 87% do fundo. E a da GETRANSP, 13% do fundo. Que me parece que, se a gente mexer no fundo, inviabiliza a GETRANSP. Mas ela tem que ter um mecanismo dela. A menos que a gente averigue as causas dessa diferença tão brutal. Não, é faturamento. Claro que, na verdade, faturamento. é Estamos falando do faturamento de gás de todo o estado do Rio de Janeiro, um faturamento de 4 bilhões, de 7 bilhões. De repente, a casa de vespeiro. Não, a multa vai para a agência. De repente, deputado Jorge Felipe Neto, é casa de vespeiro. Nós vamos mexer aí o seguinte, tem um ditado popular, casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém chega a uma conclusão. Vai faltar pão aí. Tem razão. Senhores deputados, mais alguns questionamentos, não? Não. Então, trata-se de um exame da mensagem 14/2016, de autoria do Poder Executivo, indicando por recondução o nome do senhor Luiz Eduardo Troisi para exercer o cargo... Troisi, né? Eu acertei de novo, Troisi. Para exercer o cargo de conselheiro do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, a Genersa, com mandato de 4 anos. Parecer do relator. Considerando a Lei Estadual 4556, de 6 de junho de 2005, criou a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, considerando que o artigo 7 do caput da referida lei dispõe que os candidatos indicados pelo governador do Estado devem ter seus nomes previamente aprovados pela Assembleia, considerando ainda a mensagem 14/2016 do excelentíssimo senhor governador em exercício Francisco Dornelles, encaminhada a esta Assembleia Legislativa, indicando o nome do cargo de conselheiro mencionado em reguladora, considerando mais
que na sessão hoje realizada nesta casa submeteu-se à audiência pública o senhor Luiz Eduardo Troiz, deixa para lá, indicado por excelentíssimo senhor governador em exercício, ao qual questionamento a respeito dos assuntos pertinentes à regulação dos serviços públicos de energia e saneamento básico. Considerando ainda que o candidato demonstrou pleno conhecimento da matéria, o que configura a aptidão para exercer o cargo no qual foi indicado e cumprido as exigências da lei, as exigências do artigo 7º da Lei 4556/, considerando por final, recomendo a aprovação do nome do senhor Luiz Eduardo, indicado por recondução pela mensagem 14/2005, para exercer o cargo de conselheiro da AGENES, atendendo-se assim à disposição do artigo 7º caput da Lei 45. Esse é o meu parecer, no qual, e encerrada a arguição da presidência, apresentou seu parecer, para tanto pede aos senhores deputados os seus votos, escolhendo assim os seus votos. Como voto, deputado Albertazzi. Voto favorável. Eu poderia até votar no coletivo por aclamação, mas vou fazê-lo individualmente para ratificar a recondução, se for o caso. Deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, eu só queria saber quem é o relator? Relator fui eu mesmo. Foi no relator? Não, foi. Eu tinha que passar a presidência, né? Desculpa, senhor. Torna-se efeito ou vale o ato? Não, vale o ato. Claro. Vale o ato? Então tá bom. O presidente tem a força da caneta. Então tá bom. Deputado Rosenberg. Senhor presidente, favorável à recondução. Favorável. Deputado Jorge Felipe Neto. Favorável com louvor, senhor presidente. Favorável com louvor. Deputado Rogério Jô. Favorável. Nada. Portanto, por unanimidade, por aclamação, foi concedida a recondução do senhor conselheiro Luiz Eduardo para ocupar por mais 4 anos o cargo que hoje ocupa na Genesa. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradece e encerra a reunião. Boa tarde.